Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E vamos hoje para a última aula do livro Mecanismo da Mediunidade. Esse livro foi dividido em 5 partes e hoje nós vamos fazer o fechamento desse maravilhoso livro. Eu aproveito o momento para incentivar a todos, convidar a todos para ler as obras de André Luiz. As obras de André Luiz, elas têm um recado muito interessante sobre o mundo espiritual, sobre como é a vida na espiritualidade, como é que se reencarna, como que se desencarna, essa visão que esse espírito que preferiu se chamar André Luiz, ele fez um trabalho maravilhoso junto ao Chico, durante um período também ao Valdo Vieira, e é muito interessante a gente estudar. E nós estamos no penúltimo livro. Após o término disso, nós vamos para o último, que é A Vida Continua. Existem outros livros do André Luiz, sim, mas não faz parte dessa coleção. Nosso objetivo era estudar essa sequência dos livros de André Luiz. Tá bom? Então, antes de começar, como eu faço em todas as vezes que nós nos reunimos para estudar os livros, não é para que, ao estudar aqui com a gente, deixar de ler os livros. Porque, evidentemente, os livros têm muito mais profundidade, você vai ler com muito mais calma. Aqui são colocações breves de alguns pontos interessantes do livro que é interessante, que é bom para o estudante de mediunidade, o trabalhador, que se utiliza da mediunidade. Pois é, então vamos estudar os livros. O livro é composto, repetindo o que eu fiz nas outras partes desses livros, em todos os livros desse estudo. Ele tem 26 capítulos, 188 páginas. André Luiz é o autor espiritual e Chico é o nosso querido Chico Xavier, foi que psicografou esse livro. No capítulo 21, ele vai trabalhar sobre desdobramento. Ele vai dizer, na hipnose profunda do tórax, sai um vapor branquicento que se condensa à sua esquerda, tomando sua forma, um duplo do corpo. Olha que interessante. No sono natural, a maioria dos encarnados ao dormir permanece fora do corpo e fica por isso mesmo. O espírito busca a repetência da satisfação do que já lhe foi agradável, mas não fica longe do corpo. Isso é a maioria das pessoas. Porque a gente aprende que quando nós estamos dormindo, o corpo sai e vai para o espaço. Isso é uma verdade. Mas são poucos que fazem isso. Por quê? Porque a maioria da população do mundo todo está muito vinculado ao corpo físico. A necessidade, a materialidade é muito forte nas pessoas. A grande maioria das pessoas pensam o que na vida? Comer, beber, dormir e fazer sexo. Está errado isso? Não, não está errado. Mas é que a vida é muito mais do que isso. Então, ao se desprender do corpo, ele fica ali. Alguns conseguem em busca dos seus desejos, seja ele positivo, construtivo ou não. Mas André Luiz vai colocar, no sono e sonhos, vamos em busca do que é importante. O agricultor busca a plantação, a mãe busca o filho, o delinquente busca os seus atos. Pois é. Aí, o André Luiz, já que está falando de desdobramento, ele vai falar em concentração e desdobramento. Os encarnados com motivações nobres vão ao encontro dos seus ideais. Dormindo, as ondas mentais de cada homem cuida para que o chamado sono ativo fique registrado no cérebro impressões do espírito, seja esse mecanismo que as criaturas bondosas e desprendidas da materialidade, ao dormir, são levados a páramos celestiais. Onde ele quer dizer, de novo, se eu tenho uma vida totalmente materializada, não estou levando isso para o lado errado, para o lado do mal. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, eu vivo a vida. Quando vai dormir, a pessoa tem sonhos. Esses sonhos, na grande maioria, são material psíquico que ele tem, experiências que ele teve ao longo do dia, então ele sonha com aquilo. Agora, os sonhos espirituais, aqueles verdadeiramente espirituais, eles vão acontecer muito pouco para aquele que não tem essa conexão espiritual, para aquele que tem uma vida voltada para o mundo físico. Há pessoas que ao dormir
e são ateus, vamos falar assim, que não acreditam em nada, e ao desencarnar, vão sim em busca de coisas boas, porque ela pode estar nesta encarnação tendo um comportamento de não acreditar em nada e a vida é isso aqui, acabou, mas ela não é um ser mau, é um ser bom. Então ela vai sim em busca de de algo mais transcendente. Quando ela acorda, para ela aquilo foi um sonho. Não, imagina, eu sonhei um negócio assim e tal. Acabou. Por isso que ele está dizendo que não é que vai ser espírita ou não vai ser espírita que vai sair no corpo, não. Vai ser a pessoa boa da pessoa que tem ligações materiais profundas. Então ele usou até o delinquente. Então imagina, o meu negócio é só a satisfação das minhas paixões, do meu contexto de satisfação material. Quando vai dormir, entra num sono profundo, o espírito se desloca do corpo, mas fica ali. Se sai muito pouco, em busca desses interesses. Isso que é muito importante que a gente entenda. E aí ele vai para a mediunidade curativa, no capítulo 22, é outro ponto importante. Ele vai tratar que o corpo humano formado por bilhões de células, onde o cérebro é o gerente dessa grande instituição, né? Nós somos Deus do nosso corpo, porque nosso corpo tem bilhões de células, essas células são vida. E nosso cérebro controla tudo isso, portanto, nós controlamos tudo isso. Se eu estou feliz, eu irradio coisas boas para o meu corpo. Se eu estou amargurado, se eu estou com ódio, irradio para o meu corpo essa emanação. E as células vão capturar, e dependendo da intensidade, pode gerar doença. Nesse processo de médium de cura, tem a responsabilidade de ser integralmente fraterno. O médium de cura, ou seja, o médium que vai jogar energias de cura, a priori ele precisa ser uma pessoa fraternal. É interessante isso, né? Quem está falando isso é André Luiz. Impossível que ele procure conhecer o corpo físico com mais detalhes possíveis para melhor executar sua tarefa de cura. Bem como seu comportamento mental precisa estar sempre em sintonia com o mundo maior. Trocando em miúdos, precisamos estudar. Você vai trabalhar com cura? Vou. Então estude o corpo físico. Pega literaturas que tratam da estrutura do corpo. O comandante Edgar Ramon, há muitos anos atrás, já sabendo disso, percebendo isso, se você pegar o livro Passes e Radiações, ele tem uma primeira parte nele que ele tem todo um trabalho de mostrar a fisiologia humana, os nervos, os músculos, aquela coisa toda. Porque se você for trabalhar com passe, né, a pessoa fala que ela está com um problema no estômago e você põe a mão no peito, não, você vai dirigir as energias para a região do estômago, né? Uma coisa bastante natural. Mas é importante que a gente vá mais a fundo nisso, nesse conhecimento da matéria, do físico e do contexto espiritual. A literatura é algo que tem que fazer parte da vida do médium. Tem como. Ah, mas eu não gosto de estudar. Pois é, mas a gente precisa. Lembre-se que o codificador da doutrina espírita, ele era professor. Pois é. Aí no mecanismo do passe, já que nós estamos falando do médium de cura, o próximo capítulo vai falar sobre o mecanismo do passe. O médium passista diante do enfermo será um representante naquele momento da espiritualidade maior. Olha que coisa bonita essa frase dele. Naquele momento, a pessoa está ali doente, você vai dar passe nela, você, naquele instante, é o representante da espiritualidade maior, porque você vai ser usado para transpor energia para aquela pessoa. Olha a responsabilidade. O passe terá melhor resultado quando o passista está sintonizado com a espiritualidade e o paciente procurando ter um pensamento de cura, mudança para melhor. Pois é, o passista faz uma parte, mas o doente também tem que colaborar para que o resultado seja muito mais efetivo. A oração sempre será de suma importância para o médium. Bom, oração é bom para todo momento. Você está dirigindo o carro, nada impede você de orar de olhos abertos. Qual o problema? Você está em casa, você está tomando banho, onde você estiver, a oração, não precisa pedir. Vamos agradecer, vamos orar agradecendo, vamos orar agradecendo a Deus a vida,
agradecendo a espiritualidade que está sempre a nosso apoio, fazer disso algum procedimento do dia a dia ajuda a gente. Vai resolver os problemas? Não. Vai ajudar bastante. Eu tinha uma amiga que dizia assim, a oração faz com que a gente continue carregando a cruz, mas ela coloca uma rodinha lá na ponta da cruz para que a cruz fique um pouquinho mais leve. A oração vai abrir caminhos para a gente. A oração vai nos deixar mais tranquilos para achar a solução. A oração vai facilitar para que o caminho para a solução não seja tão longo. A oração é muito bom. E aí no capítulo 23 ele vai falar de mediunidade e animismo. Esse é outro fator importante. A pessoa adentra o mundo da mediunidade, o trabalho, faz curso, aquela coisa toda, e ela vai estar assim, olha, a maioria, há quem não, claro, mas a maioria. A mediunidade está aqui e o animismo está aqui em cima. E com o passar do tempo, com o estudo, com a vivência, com a maturidade, tudo mais, vai invertendo. Mas o animismo faz parte do processo. Ele vai dizer, quando o médium está em atividade, vez por outra pode produzir por conta própria, consciente ou inconsciente, fenômenos diversos. Então ele pode falar alguma coisa que não é do espírito, é dele, que ele falou consciente, ele quis falar, ou inconsciente. Escrever, perceber. Então, de repente ele fala que ele está percebendo um não sei o quê, mas não está percebendo, é dele aquilo. Não tem espírito nenhum ali naquela situação. Isso acontece, faz parte do processo de evolução da mediunidade. Aí entra um outro ponto, desobsessão e animismo. Médios que manifestam esses processos anímicos carecem da bondade por parte dos demais companheiros. Sim, às vezes o aluno pergunta, professor, mas será que eu estou tendo animismo? Eu digo, mas se tiver, não tem problema. Continua. Você está tendo vontade de falar? Você vai falar. É você? Bom, de repente é 70% você e 30% espírito. Vamos aproveitar o que você falou, que tem coisa boa, e vamos aproveitar o que o espírito está passando, que tem coisa boa. Não há problema nenhum. Então, nós não podemos criticar, aquilo lá foi animismo, de forma alguma. O que ele requisita a onda mental. Por quê? A onda mental é tudo nesse processo. Grande parte dos criminosos e internos hospícios são espíritos em recidiva de procedimentos equivocados em que, em determinado momento da existência terrestre, emergirão abruptamente, eliminando o freio da razão para impedir tal repetência, já verificada em vidas anteriores. Olha só. Então, o animismo vai acontecer num monte de situações. E ele está usando aqui o contexto da obsessão, porque eu vou ter um determinado comportamento, esse comportamento aparece porque é resultado de uma vida anterior, porque no animismo, muitas vezes, o médium está falando aqui e ele acha que tem um espírito com ele, mas ele está falando umas coisas bacanas, magníficas, muito boa, mas é dele. Dele da onde? De outras vidas. Então, da mesma forma como tem coisas boas que o médium pode passar, existem coisas não muito legais, que é resultado de outras encarnações, que estão aparecendo agora. E até eu vi numa casa espírita uma coisa interessante, que diz a história de que o Chico passando num boteco, tinha um monte de homens bebendo e jogando lá no boteco, e ele falou, essas pessoas podiam estar fazendo coisa melhor, estão aí jogando e bebendo. E o Emmanuel repreendeu ele, dizendo, não, tá ótimo, porque esses aí na outra encarnação, eles matavam e roubavam. Agora estão bebendo e jogando. Está melhorando. Tem que olhar por esse ângulo. O Chico é uma pessoa maravilhosa, mas ele tinha os seus pontos de vista, em que o Emmanuel vinha fazer as devidas correções. Pensamento e obsessão. Obsessão e mediunidade andam pareladas em todos os recantos do mundo, pois o homem está sempre pensando e com isso emitindo ondas mentais que se encontram com outras ondas mentais. O pensamento age por ação e também por reação. Olha que interessante. Assim, todos que se afastam do roteiro do bem, passando a palmilhar por descaminho, cedo ou tarde atrairão desarmonia para a mente e para o corpo. Zonas purgatórias são endereços certos no plano espiritual daqueles que arrojam de si todo tipo de pensamento deletério.
eu leio isso, estou comentando, mas dá uma coisa que, né? Você fala, puxa vida, quantos erros eu já não cometi e preciso mudar. Uma hora você consegue fazer uma mudança, puxa, que legal, aquilo lá já não me interessa mais. Como disse Paulo, tudo me é lícito, algumas coisas não me interessam, ou algumas coisas não me convêm, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão. Reencarnação de enfermos, olha que interessante, a reencarnação será sempre a saída para nos recompor espiritualmente e, portanto, evoluir. Não tem jeito. Quando Nicodemos fala para Jesus, mestre, como é que eu faço para ver o reino dos céus? Jesus diz, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Claro, você precisa experimentar novas vidas para ir se aperfeiçoando e melhorando. Então, quando ele fala o capítulo Reencarnações de Enfermos, o Centro Espírita tem um papel muito importante no esclarecimento e reabilitação dos espíritos enfermos, agora reencarnados com as mais diferentes deficiências. Todas as religiões sérias podem ajudar os enfermos da alma, mas o Espiritismo tem no estudo das vidas passadas uma capacidade melhor de ajudar na solução dos problemas. Ele não é melhor que os outros, é que ele estuda a vida passada. Então o Espiritismo tem essa característica. Não estou, tirando a qualidade das outras religiões, a qual respeitamos e sabemos que também trabalham pelo bem do homem. No capítulo 25, ele entra num ponto muito alto, chamado oração. Sem oração é difícil. Não só a oração da súplica, a oração do agradecimento e a oração da entrega. A mediunidade sempre esteve ligada à magia, deuses do passado, entre outras formas equivocadas de entender e utilizar essa divina ferramenta. Os livros sagrados já muito falam do processo mediúnico com outros nomes. O reflexo condicionado age sempre em nós. Assim, precisamos entender que a prece é o melhor mecanismo de vigilância. Porque existe a mediunidade, tá? E a mediunidade tem duas facetas, mediunidade com Jesus e mediunidade sem Jesus. A mediunidade com Jesus é mais difícil, a mediunidade sem Jesus é uma maravilha. Você ganha notoriedade, você pode ganhar uma série de coisas, benefícios até financeiros. Mas a mediunidade com Jesus, ela exige sacrifícios, mas o resultado é magnífico e grandioso. Equilíbrio e prece. O ser humano tem inúmeros mecanismos para a preservação da saúde, alimentação, higiene. Então, no nosso corpo existe uma infinidade de coisas. Eu vou ter uma atividade física, eu vou ter uma atividade intelectual, eu vou me alimentar direitinho, fazer todos os processos de higiene. Com isso eu ganho uma certa saúde. E como é que eu faço para ter a saúde mental? Depende do espírito que o preside. A prece ainda é o melhor mecanismo para se proteger dos assédios de vibrações inferiores. Assim, a mediunidade e a oração constituem, em última análise, a maior fonte de luz do mundo no processo evolutivo. São palavras do André Luiz. A oração vai fazer as limpezas mentais, vai me ajudar a manter um padrão mental elevado. No capítulo 26, no finalzinho do livro agora, ele vai fechar esse livro com os capítulos Jesus e a mediunidade. Jesus representa o ponto mais alto da mediunidade. Jesus não precisa de assistência para o desempenho da mediunidade. Nós precisamos. Todo trabalho mediúnico de qualquer médium no mundo carece da ajuda da espiritualidade, do sustento, da proteção. O Cristo não precisava disso. Então o André Luiz fez questão de citar. Ninguém na humanidade deixou marcas tão profundas quanto ele. Muitos espíritos chegaram antes dele para preparar o caminho. Mediunidade de Jesus permeou entre os efeitos físicos com as curas, efeitos inteligentes com suas mensagens. E nós estamos há 2000 anos dele. E até hoje ainda existem espíritos combatendo. Estamos vendo isso nas redes sociais, estamos vendo isso na televisão. E nós temos que manter o padrão elevado. Orar, pedir pela espiritualidade, interceder,
para reduzir esses ataques. Existe no planeta Terra bilhões de pessoas que amam o Cristo, que oram, que estão procurando transformar esse planeta num planeta melhor. Mas aqui todos nós sabemos que existem aqueles que, desde a época de Jesus até hoje, combatem o seu trabalho. Não quer ver o planeta passar para um planeta de regeneração, mas vai passar. A espiritualidade superior está vendo tudo isso, está assessorando tudo isso, está dando a cada um a oportunidade de uma vida. Quando desencarnam, se acordaram para a realidade do espírito, não ficaram um espírito puro, bonzinho, nada disso. Acordaram, estão vendo a necessidade de se melhorar. Esses espíritos, evidentemente, vão continuar por aqui. Os que não conseguirem, que ainda estão presos ao profundo do ódio, da vingança, da maledicência, das coisas materiais mais pesadas, realmente eles não poderão ficar nesse planeta. E isso que está sendo combatido. Eles vão ser removidos, não tem como. Muitos espíritos... já li. Aí o último item desse livro, chamado Evangelho e Mediunidade. Para ele falou divina mediunidade, quando ele citou Jesus. Agora, Evangelho e Mediunidade. Olha o que ele fala. A mediunidade exercida pelo Mestre Jesus, quanto por seus companheiros e posteriormente por heróicos continuadores, primou pela excelência da fraternidade pura e desinteressada. Jesus, seus apóstolos e quem veio depois dos apóstolos, os médios que estão espalhados pelo mundo, aqueles que estão verdadeiramente procurando seguir o Mestre Jesus, prima pela excelência da fraternidade pura e desinteressada. Nas práticas mediúnicas, Jesus estabelecia contato com um plano maior, amparava espíritos sofredores, doutrinava obsessores e volveu à presença dos apóstolos após a crucificação. Pessoal, não foi Kardec que inventou a mediunidade, não foi Kardec que inventou o centro espírita. Antes de Kardec já existia centro espírita, tá? Antes do Cristo já existia a Igreja Católica, ela já existia, ela era a Igreja de Roma, com toda a sua estrutura. Depois, lá 300 anos depois de Cristo, foi a Igreja Romana absorveu a Boa Nova, o cristianismo, e temos aí a Igreja Católica, beleza. O Espiritismo foi a mesma coisa. Jesus, como seus antepassados, né, os profetas eram médiuns, tá? Isso é importante que se diga. Então, o Kardec, ele veio codificar, ele veio, juntamente com a assessoria dos espíritos, construir uma estrutura mostrando, olha, a mediunidade existe, sempre existiu. Nós precisamos criar locais, porque já existe, mas não tem uma estrutura adequada para se produzir mediunidade e criar coisas boas para a humanidade, que chamou-se de centro espírita. Agora veja, todas as religiões têm mediunidade. O padre, quando está lá na frente falando, fazendo sua pregação, a maioria deles estão mediunizados. Ele nem percebe, porque ele é um médium consciente, então ele está falando, vem as ideias para ele fala muito bonito, é bom, as pessoas vão embora para casa, assim, pensando naquilo que o padre passou. Isso estou falando de padres sérios, a mesma coisa pastores. Quando ele está pregando, ele está envolvido por espíritos de luz que estão fazendo essa pregação quando construtiva. E o mesmo no centro espírita. O pregador, quem está pregando, quem está... o palestrante, se ele estiver falando coisas construtivas, é óbvio que ele está sendo assessorado por espírito de luz. Se não, ele está sozinho ou até envolvido. Normalmente isso é difícil acontecer, mas tem, né? Tem. Isso tanto na igreja, quanto no protestantismo, quanto no espiritismo, quanto no budismo, quanto em qualquer credo religioso, né? E aí vai fechar dizendo assim, Jesus estabelecia contato com um plano maior, amparava espíritos sofredores, doutrinava obsessores e volveu à presença dos apóstolos após a crucificação. Através dele, tivemos conhecimento do evangelho autêntico. Isso é uma frase interessante que o André Luiz coloca. Através de Jesus, nós temos o evangelho autêntico, código de princípios morais do universo. As leis
que ele passou para a gente, amar ao próximo, amar a Deus, perdoar, isso não é leis aqui para a Terra, para um momento, isso são leis universais. Em todo o universo tem-se que trabalhar essas leis que Jesus trouxe para nós aqui. E assim, nós chegamos ao final de mais um encontro, terminamos mais um livro e contamos com a presença de vocês nossa próxima reunião do nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima oportunidade.